Só vamos ver agora como é que fica, tá? Caso eu queira estilizar esses meus componentes, porque então eles estão brutos, né? Tá sendo só o HTML, mas sabe que a gente tem um CSS para dar uma estilizada nos componentes, tá? Então a gente vai ver como é que a gente faz essa combinação aqui de HTML e CSS dentro dos nossos componentes React. Tá? Então vamos lá. Para isso, eu vou criar uma classe que eu vou chamar de botão, botão ponto JSX. Tá? E dentro dessa minha classe botão, ela vai ser uma classe muito simplesinha por enquanto, tá? Então eu vou colocar o export default function botão props. Ele vai receber algumas propriedades aqui, porque eu vou criar vários botões depois disso, tá? E aí essa minha função aqui vai me dar o return, tá? Para criar um botão a gente usa o button, tá? Barra botão. E aqui dentro do botão, né, ele vem o nomezinho dele, bonitinho. Vou chamar aqui de teste por enquanto, só para a gente ver ele saindo na tela. Tá? Vou apagar todos esses carinhas aqui. Acho que eu posso voltar para a tela aqui, que não estou mais atrapalhando. Tá? E vou lá no meu index.js, tá? Vou apertar esse cara, então vai ser um botão, certo? E aqui, apaguei todo esse cara aqui, vai ficar o botão, bonitinho. Fechou, certo? Vou atualizar minha página aqui. Eu tenho meu botão testezinho bonitinho aqui, tá? Bom, só que não é isso que eu quero, vamos evoluir aos poucos, eu quero passar um label para esse botão. Então aqui nesse lugar eu vou colocar o props label, tá? E aqui vai ficar label igual botão 1. Tá? Vou criar um outro botãozinho que vai ser o botão 2, vou criar um outro botãozinho que vai ser o botão 3. E vamos atualizar nosso CSS, botão 1, botão 2, botão 3, todos eles estão aqui. Só que agora eu quero colocar, vamos dizer assim, estilos para esses botões. Porque eu quero uma corzinha de fundo, eu quero colocar um hover aqui, eu quero rolar o mouse para cima deles, tá? Quero passar qual que vai ser o tipo do botão, tá? Porque de acordo com o tipo do botão, eu vou colocar uma corzinha para esse botão, um comportamento diferente para o botão, tá? Então é o seguinte, primeiro eu vou criar o meu estilo, tá? E normalmente quando eu tenho um estilo para um componente aqui, então tem uma componente botão, eu vou criar um CSS com o mesmo nome dele, tá? Então, new file, botão CSS, tá? E aqui vai vir o nosso CSS normal. Eu vou criar uma classe que vai ser o botão laranja, tá? E aqui eu vou colocar o background color orange, tá? Sem qualquer preocupação com a cor, tá? Esse botão vai ter um ref 200px e um width 200px, tá? Eu vou colocar um efeito nele, que é o botão, deixa eu dar um espacinho aqui, um ponto botão laranja. Deixa eu só copiar para que nossa, eu para digitar errado, eu sou dois palitos. Hover, para que o meu mouse estiver por cima. Eu só vou trocar o background dele. Eu vou colocar um Ordinary Red, que é um pouquinho mais escuro, passei o mouse vai ficar escurão. Tá? Fazer a mesma coisa, vou criar uma classe para o botão azul, background color, eu vou colocar um light blue, só que eu vou colocar um width 300px e um height 300px, um pouquinho maior, portanto, que esse botão aqui de cima. Eu vou colocar um hover nele. Meu filho. Background color. Vou colocar um light sky blue. Um pouquinho mais clarinho. Só isso, tá? Bom, dado isso, tá? O que eu vou fazer na minha classe botão? E olha que simplesinho que vai ficar, muito personalizável meus botões de maneira muito fácil, tá? Tem um botão, certo?
Esse botão eu posso atribuir uma classe CSS nele, certo? Class, ok? Perceba que ele está me dando uma sugestão ali que é o de class name, tá? Se eu usar só o class, vai funcionar, mas não é aconselhável, ele vai dar um warning, tá? Por quê? Porque eu posso confundir esse class aqui como sendo classe da tag HTML com class da classe de criação de nome de objeto. Apesar de estar dentro do contexto HTML, ele vai funcionar, mas ele vai te dar um warning, tá? Então eu vou utilizar o class name para não dar um warning, tá? Class name. E aqui esse class name vai entrar no lugar do class, lá do class da tag HTML, bem? Bom, dado isso, né, eu preciso atribuir uma classe para esse botão que está vindo. Essa classe eu vou colocar ou vou atribuí-la, tá, com base num atributo que eu vou passar aqui, tá, que vai ser o tipo que vai vir dentro do props. Só antes de fazer o tipo, né, se eu só chegar aqui no class name, né, e colocar botão laranja, só para a gente ver o que vai acontecer com a nossa aplicação. Class name botão laranja, tá? Não vai acontecer nada, né? Por que não vai acontecer nada? Eu sou uma anta, primeiro motivo, tá? Segundo motivo, porque eu não importei esse meu CSS, né? Então, import ponto barra, tá? Chama botão CSS, tá? Agora sim, ele vai conseguir enxergar esse botão laranja. Não precisa atribuir para variável, nada. Só importei que é como se eu estivesse trazendo aquele código CSS aqui para dentro da minha página. Tá? Depois não vou precisar referenciar nenhum tipo de variável, propriedade, nada. Só preciso fazer esse cara enxergar o conteúdo aqui dentro do botão CSS. Tá? Agora sim eu tenho os meus botõezinhos laranjinhas aqui, certo? Bom, mas eu quero tornar isso personalizável. Eu falei que dependendo do tipo, tá? Então eu vou passar aqui um label tipo ser igual azul, tá? O tipo laranja e aqui também vai ser um tipo laranja. E aí, rapaz, tá? Aqui no class name, tá? Em vez de passar um class name fixo, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar esse carinha aqui, eu vou abrir um JavaScript e vou fazer uma análise em cima do props tipo, tá? Se for igual a azul, eu vou usar o operador ternário, ó. Então, retorna para mim, eu já até esqueci qual que é o nome, botão azul. Botão azul, certo? Senão, né, o senão do operador ternário é 2 pontos, você vai retornar string para mim, botão laranja, tá? E aí ele vai fazer a análise em cima desse valor aqui do próprio tipo e vai retornar uma string para colocar na frente do class name aqui, ou botão azul ou botão laranja, de acordo com o tipo que eu estou passando, ok? Vamos ver? Atualizei, tem um botão azul que é o primeiro e 2 botões laranjas aqui, tá? Então é muito fácil, tá? A gente trabalhar com estilos dentro dos componentes que nós estamos criando, tá? Ó, pessoal, dado essa parte aqui de criando componentes por funções, tá? A gente vai dar uma estendida nesse conceito que vai ser começar a criar componentes por classe, tá? Então já no próximo vídeo a gente já começa a ver as vantagens, quais são as vantagens de ter um componente por classe e já começa também a criar os componentes por classe. Vale lembrar que eu tenho essa possibilidade de fato de usar o componente, né, via função, criado por meio de função, tá? Muito simplesinho como a gente viu. Vão ter algumas lacunas, por exemplo, se eu quiser manter algum estado, um conjunto de informações para o objeto, e conforme o usuário vai interagindo, eu vou alterando essas informações, tá? Então não teria essa possibilidade, e uma teoria que a gente viu até esse momento vai se aplicar também na hora da gente ver os componentes criados por classe, tá ok? Então, até lá.